mas que tem percebido que os seus hábitos saudáveis estão estimulando também os hábitos dele, convide para o canal, porque ali também é um local para ele receber diretamente da fonte. E vai ser um estímulo para você, que o convidou para o canal, quanto para ele receber diretamente da gente essas orientações. Se tiver dicas, olha, poderia colocar isso, olha, a gente podia fazer isso. Inclusive, esse chat, né, Lu, foi pedido de vocês, que a gente queria um canal para divulgar as coisas, mas não, a gente quer ter interação, então vamos arrumar uma forma de ter interação. Isso mesmo. A gente tem procurado, né, diversificar. Então, a gente começa na segunda-feira com um treino, com um exercício. Geralmente o Thiago coloca para a gente um treino e está evoluindo. Não sei se quem está fazendo está percebendo. Está cada vez mais difícil, né? Mais prazeroso. E nas terças-feiras a Cris, que é a nutricionista que tem nos ajudado, sempre tem receitas, sempre tem dicas em relação à nutrição. Na quarta-feira a gente está falando sobre saúde emocional. Quinta-feira também sempre tem alguma coisa relacionada ao esporte. Sexta-feira ao lado espiritual, né? E aí no domingo a gente tem o Ministério de Família também sempre trazendo alguma experiência, alguma coisa para nos engrandecer também. Então tá bem diversificado e espero que vocês estejam aproveitando desses conteúdos aí. E a intenção é ser uma saúde total, integral, né, Lu? Saúde do corpo, saúde da mente, saúde das emoções, saúde do coração. E por isso nós temos essa roda de conversa para falar da saúde do adorador. Sim, a música faz parte disso também. E nós já estamos aqui com o pastor Jader Santos entre nós, e eu queria muito agradecer o Diego. O Diego foi nosso canal de comunicação com o pastor Jader. Quero agradecer Cadê o Diego? Onde está o Diego? Cadê ele tomando açaí ele por aí? Ele está tomando açaí em algum lugar. O Diego, ele foi o nosso canal de comunicação com o pastor Jader. E graças a Deus, graças à disponibilidade dessa pessoa, inclusive eu quero falar para você, pastor Jader, tem muitas crianças assistindo aqui, que isso é uma raridade nas nossas rodas de conversa, que geralmente ficam restritas a adultos, que falaram, que se interessaram, porque ouviram que era com o pastor Jader Santos. E aí nós temos a enorme satisfação de tê-lo aqui. Quero agradecer também a Sol, cadê Soraya? Está também por aqui, que é a líder do Ministério de Música, de Louvor, né, da nossa comunidade. Quero agradecer também, como sempre, né, ao pastor Ricardo, que ele também teve a interação aqui para oficializar a vinda do pastor, a vinda do pastor Jader Santos remotamente. Já estou em Manaus, né? Já estou em Manaus. De prática, você está em Manaus, né? E agradecê-lo, pastor Jader Santos, por disponibilizar esse seu tempo para conversar conosco sobre música, sobre louvor. E nós entendemos, sim, por muitas músicas que já tocaram o coração de várias pessoas, que Deus o usa imensamente nessa arte. E é uma arte que eu tenho toda certeza para lhe dizer isso, é uma arte que vem de Deus, é uma arte do céu, é uma coisa que nasceu lá no céu. E aí nós queríamos passar a palavra para você, para conduzir essa nossa roda de conversa. Quero dizer para todo mundo que está participando, se quiser fazer pergunta, pode usar o chat que tem aqui do lado, pode mandar para o meu celular ou para o da Lu, não tem problema, que a gente vai encaminhando durante o percurso para o pastor Jader. Lembrando que esse Zoom aqui vai ser gravado, então se você não quiser que apareça a sua imagem, você pode desabilitar a câmera que consegue participar de tudo ao mesmo tempo, tá bom? Pastor Jader, você que é músico,
maestro, compositor. Hoje, você lidera a influência musical mais proeminente no cenário nacional, que são os Arautos do Rei. Você é diretor dos Arautos do Rei. Nós queríamos agradecê-lo e deixar com você as palavras. Opa, só uma perguntinha. Vocês estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Porque às vezes daqui a gente não percebe, né? Se tem pouca luz ou está muito escuro, tá bom? Mais ou menos? Tá ótimo. Excelente. Tá, porque eu estou tentando fazer aqui o máximo para que não, talvez um jeito ficar mais, né? Que se eu mudo assim fica mais claro, se eu mudo assim mais escuro, Ficou mais claro, isso. ficou mais claro, né? Você põe um apoio aqui só para ficar assim, peraí. Não sei se vai parar, mas vamos ver. Sei lá, ficou escuro de novo? Tá ótimo. Não, Tá Tá bom. ótimo. Tá, bom. Deixa eu só ver aqui se eu... Melhorou, né? Um pouquinho. É que quando eu fico claro, corta minha cabeça. Quando eu fico escuro, aí vocês preferem. Não, mas Preto de corpo dá inteiro para ver ou branco? direitinho. Tá excelente. Tá, ok. É que eu tô aqui no meu computador, não sei porque não estava abrindo a imagem, então eu tô fazendo no celular. E aí, para eu poder usar o fone de ouvido, eu tenho que deixar o celular na horizontal, aí ele fica com essas mudanças de cor. Bom, mas vamos ao assunto. Primeiro eu queria agradecer, né, pelo convite de estar aí com vocês. O Diego passou as informações e eu só queria entender, esse é um pequeno grupo que já existe, ou vocês se encontram toda semana, vocês têm vários tópicos, ou com quem estão falando? Aqui é a comunidade do Espaço Alfa. Então, Tá. O público é bem heterogêneo. Eu sei que algumas pessoas de ministérios de louvor de outras igrejas também tiveram interesse, então deve ter mais gente Tá. aqui. Mas praticamente todos são do Espaço Alfa. Nós fazemos essas rodas de conversa todos os sábados à tarde. O foco é saúde. E aí nós colocamos, como falamos, né, a saúde integral. Aí é onde entra a música. Tá, isso que eu queria saber, realmente, o foco de onde começar e para onde ir. Bom, eu vou falar algumas coisinhas que eu planejei falar e se houver alguma pergunta no meio do caminho, pode me interromper, né? E se quiserem esperar um pouquinho para depois perguntar também. Eu diria o seguinte, tem muitas coisas que você aprende lendo, ouvindo, fazendo classes, e tem outras coisas que você aprende na prática, né? Vivendo, etc. Na minha experiência pessoal, eu tenho aprendido, eu acho que mais com a vida do que dos livros e dos textos. Mas fazendo uma junção das duas coisas, eu diria que acho que o que vocês mais gostariam de saber nesse momento é a relação que tem com a saúde, o louvor, né? Essa coisa da música, de ser grato, de poder louvar, poder... Então eu vou dizer algumas coisas e eu espero que algumas não sejam assim tão contundentes, mas eu vou procurar ser o mais transparente possível. Eu diria o seguinte, na Bíblia, quando a gente abre a Bíblia, existem vários lugares, vários versos na Bíblia, onde eles convidam a um convite do Eterno para que o ser humano louve e adore, né? E nós podemos adorar de várias maneiras, né? A gente pode contemplando a natureza, adorar o Criador, a gente pode orar, né, falar com ele diretamente. A gente, pelos nossos atos, né, a gente mostra em quem a gente crê. E a gente é convidado também a louvar com a arte, né? E a Bíblia, né, tem vários salmos e vários lugares na Bíblia que fala adorai, né, vós montanhas, né, animais, tudo que existe, respira, louve ao Senhor, textos assim dessa maneira. Agora, quando chega no ser humano, o que é mais impressionante é que o louvor ele se torna consciente, né? Porque eu penso assim, todo ser que respira, louve ao Senhor. Se a gente for no mundo animal para o mundo vegetal, uma planta também respira, né? Então, esses versos querem dizer que a criação louva, né? Tanto os animais como a vegetação. Quando você contempla um pôr do sol, quando você está numa praia, quando você está nas montanhas, quando você vê a natureza exuberante,
A criação louva o Criador. Agora, no caso do homem, como o homem é um ser consciente, é um ser pensante, né? Realmente é a coroa da criação, nós louvamos por uma decisão consciente. E nesse leque da adoração consciente, a gente pode fazer várias coisas para adorar o Criador, né? Uma dessas coisas é justamente adorar com o nosso templo, que somos nós, né? Nós somos o templo do Espírito Santo. E o que a gente faz, né? A gente fala, a gente canta, a gente faz coisas com as mãos, a gente faz o bem, a gente ajuda as pessoas, a gente toca um instrumento, a gente canta. Inclusive, eu tive um professor, uma época, que deixava muito claro que, por exemplo, quem canta, né? Qual é o seu instrumento? Muitos falam assim, o meu instrumento é minha voz. Não, o seu instrumento é você todo, né? Aí ele falava para a gente assim, aqui é onde o som é formado, onde se emite, você projeta ele para fora, tem os ressonadores, né? E aí coisas muito técnicas da fonação, mas ele falava assim, o instrumento é você todo, né? Porque tudo ressoa em você quando você canta. Você não canta só com a garganta e você não ressoa só pelos seios nasais, né? Você não vibra só com isso. Quando você realmente louva e canta, se você é um cantor, né? Todos nós somos assim, mas vamos supor que você seja um cantor profissional, né? Um é violinista, outro é pianista, outro é flautista e você é um cantor. O seu instrumento é você todo. E é por isso que pessoas têm que estar bem fisicamente para poder cantar bem, né? Então, você tem que estar bem, você tem que ter energia, você tem que gesticular, você canta sorrindo, né? Os seus olhos brilham, você não pode cantar preso, você faz alguns movimentos, porque o teu corpo todo louva. Então, eu queria dizer uma coisa agora, assim, um pouco incomum, mas eu acho que se faz necessário dizer. Tem um verso da Bíblia que eu queria ler para vocês, deixa eu pegar minha Bíblia que está aqui, que é um versinho muito simples, mas que eu gosto muito desse verso. Ele está lá em Salmos 33 e no versículo 3. Ele fala assim, entoai-lhe um novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Então, tem 3 coisinhas aqui que esse texto menciona. 3 elementos. Primeiro, nós somos convidados a fazer uma coisa nova, um cântico novo. O que quer dizer isso? Cante, né? Uma melodia, entoie uma melodia, se você canta ou se você tem um instrumento, se é na flauta, ou se é no violão, ou se é no saxofone, onde for. Canta um cântico novo. Quer dizer, seja criativo. Não se contentem com as coisas já estabelecidas. Crie, né? Depois, louvai com entoai-lhe, tangei com arte. O que é tanger um instrumento ou cantar com arte? Bom, aqui entra na parte artística da coisa, né? Você sabe qual é a diferença de uma coisa fazer algo com arte e sem arte? Às vezes a gente não para muito a pensar nisso, né? Na verdade, existem muitos conceitos técnicos, mas eu vou resumir e falar assim para vocês o que eu sinto do mais simples possível. Quando a gente coloca arte em qualquer coisa, a gente está adicionando um embelezamento, né? E vou dar um exemplo. Por exemplo, quando você vai à igreja e você tem um culto, quando a gente ia para a igreja, né? Agora a gente não está podendo mais. Mas quando a gente ia para a igreja, por exemplo, vamos supor que você vá para o culto. Tem a leitura da palavra, tem a oração, tem testemunho. Aí eu pergunto, faz diferença você estar numa igreja bonita? Faz diferença se tem flor naquele dia ou não? Faz diferença se tem música ou não tem música? Se é um coral, se é um solo, se é um trio, ou se naquele dia não vai ter ninguém para fazer? Eu posso adorar ou eu não estou adorando? Então, o que eu digo é o seguinte, a gente pode adorar. Inclusive, a Bíblia é muito clara que onde estiverem um, né, ou 2 ou 3 reunidos, não precisa nem ser 50, nem 20, nem 100. Eu posso adorar sozinho. Mas o que acontece? Quando você coloca arte no meio das coisas, uma coisa muda, que é o seguinte, você louva e você adora com um requinte.
É como se fosse assim, você tem uma coisa de madeira, aí você passa um verniz. É a mesma madeira, é o mesmo objeto, só que ele é mais bonito. Ele está envernizado, ele está encerado, né? Então, eu li um livro uma vez e me deixou muito contente de saber que música, por exemplo, do louvor, não é imprescindível. Por exemplo, se eu for para a igreja e não tiver nenhuma mensagem musical, eu consigo fazer um culto. E eu vou para casa e eu vou ser abençoado com a palavra. Mas se tiver uma música, alguém cantando ou alguém tocando, o que eu faço com isso? Quando eu coloco arte naquela música, né, ou naquela rendição, eu coloco um embelezamento. E isso torna o meu louvor, a minha adoração, simplesmente mais bonita. Não quer dizer que Deus agora vai aceitar mais ou menos a minha adoração. Mas eu me sentirei melhor porque a arte está aí para embelezar a vida. Então, esse é um fator que me chama muita atenção. Vou dar um outro exemplo. Quando a gente compra, os homens, né? Quando a gente quer ter um carro, se você tem um pouquinho de dinheiro, você compra que carro? Se você for bem restrito à necessidade, né? Para que você quer um carro? Porque eu preciso ir do lugar A para o lugar B, um pouco mais rápido, com certo conforto, que não me molhe, senão eu comprava uma moto, ou ia a pé, ou de bicicleta. Quando você fala assim, terei um carro, ok. É uma coisa, uma caixa metálica que tem rodas, uma direção, um motor que me leva do ponto A para o lado B, com uma certa facilidade e com uma certa segurança, né? Eu posso ter um Fiat Uno, sei lá, ou um Ford Ka, ou eu posso ter um BMW, né? Eu posso ter um Mercedes, eu posso ter um carro super luxuoso, super esportivo, né? O que eu quero falar com isso? Eu posso fazer a mesma coisa, mas eu posso ter um carro conceitual, por exemplo, muito lindo, né? Muito bem acabado, com um forro maravilhoso, com um desenho fantástico, ou eu posso ter um carro simplesmente, não sei quantos são nesse tempo, mas eu posso até ter um Lada, que era um carro russo, bem feinho, mas muito competente, muito levava a gente para onde a gente queria, um carro bem satano, né? Agora, se eu tiver um carro bonitinho, ajeitado, né, que tenha assim um desenho, que artisticamente seja belo, é diferente. Vamos para o mundo das músicas. Você pode você ter uma roupa, um vestido bonito, simples, e você está vestido, não vai passar frio, está feliz, né? Agora, você pode ter de um estilista, de alguém que é um profissional disso, que vai te fazer uma roupa linda, combina bem com o seu tipo do seu corpo, você vai se olhar no espelho, você vai se sentir maravilhosa, né? É uma roupa, só que é uma roupa artística. E a outra, de repente, é só um pano cortado que você cabe dentro. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você louva a Deus e coloca música, e coloca sons e notas, e, né, inclusive na palavra, e na lição da escola sabatina da nossa igreja, não sei quantos checaram isso, mas essa semana agora, na parte de sexta-feira, houve um pensamento assim nessa direção, né, dizendo que a palavra tem sua força, sua verdade. Mas quando você coloca música nisso, e você mistura as duas coisas, você grava melhor aquele verso, né? Aquilo é interiorado no coração, você canta, você rejubila, né? Você é feliz em cantar aquilo. E aqui eu vou contar um segredinho para vocês. Vocês sabem que eu faço música, né? Que eu sou um compositor. Vocês devem conhecer alguma das minhas melodias. Mas uma coisa eu tenho falado nas minhas palestras e para as pessoas que eu conheço. Eu até hoje não vi um verso da Bíblia musicado que seja ruim a música, que seja feia, ou que deixe o verso pior do que ele já era sem ter música, né? Pode perceber aí, qualquer Salmo 23 que você conheça, qualquer Salmo 42 que você conheça, musicado, né? Qualquer Salmo, sei lá, o Salmo que você quiser, Salmo 121, né? Eleve meus olhos para os altos montes. Existem muitas músicas musicando esse texto bíblico. Até o Pai Nosso, por exemplo, na oração do Senhor. Eu não vi nenhuma música acoplada a um texto bíblico ruim. Porque eu acho que o espírito que inspirou aquelas palavras inspira também aquela música, né? E aí a arte combinada, ela acaba sendo uma obra de arte sacra, né? Aí que a gente chama assim, o que é um hino, né? É uma música sacra,
né? Ela tem o quê? Ela tem um misticismo? Não, não, não. Ela é só uma obra de arte que está ilustrando ou está emoldurando ou está acompanhando uma coisa que é santificada, né? Ou um texto bíblico, ou um ritual que você faz na igreja, né? Ou algo desse sentido. Então, por isso que eu digo que quando a gente faz arte para Deus, e isso faz parte da saúde, porque isso nos traz saúde, né? O louvor nos traz saúde, porque o fato de sermos gratos, né? Sermos felizes. Tem um outro verso de Coríntios também, se não me engano, acho que é Coríntios 3,16. Deixa eu procurar aqui. Se alguém quiser me ajudar aí mais. Deixa eu ver se é esse texto aqui que eu acho tão lindo. Esse é esse aqui. 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3,16 fala assim: não sabeis que o santuário de Deus, o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, porque o santuário de Deus, sois vós, é sagrado. Fala sobre nós sendo o santuário, né? Então, aquilo que eu interiorizo, aquilo que eu faço com interesse, com alegria, com motivação, é diferente, né? Eu me coloco, eu sou um canal, sou um vaso onde eu me permito ser enchido pelo Espírito, né? E aí o resultado disso é uma música bonita, é uma rendição de louvor, é uma obra artística que nasce. Então, eu como compositor, por exemplo, meu medo é sempre quando eu acabo de fazer uma música, será que eu vou conseguir mais uma? Porque todo compositor acha que já fez a sua obra-prima, né? Pronto. E aí, sem você perceber, vem mais uma. E aí, quando você acha que já fez uma, vem mais outra. Agora, só para dar um exemplo para vocês, recentemente fiz uma música sobre a volta de Jesus para a cantora Tatiana Costa, lá de São Paulo. Quando a gente conversou, né, sobre a música, eu falei, eu vou fazer uma música para você. Qual é o tema que você gostaria que eu fizesse? Ela falou, Volta de Jesus. Eu falei, ai, já fiz tanta música sobre a volta de Jesus e eu achei que era a última. Não consigo mais. Tento ou não tento? Aí eu falei, bom, vou tentar. Se eu conseguir, tá bom, vou em frente, senão eu mudo. Fiz mais uma. Sei lá se é a 8ª, se é a 10ª, já fiz várias sobre a volta de Jesus. Graças a Deus, deu certo. Ela ficou contente, cantou, ficou bonita. Vai falar sobre a volta de Jesus, né? Poderíamos dizer só na volta de Jesus e não cantar. Tá ótimo, né? A gente está levando o evangelho. Agora, o fato de podermos cantar e louvar e colocar isso em som, né? Ou com grupo, ou com solo, ou com coral, isso traz um efeito incrível, né, na nossa vida, para quem faz e para quem recebe. Então, essa que é a alegria. Então, eu diria assim, faz parte da saúde do cristão, eu diria, se envolver em algumas coisas, né? Da igreja, da vida da igreja, eu diria. Eu não diria nem da igreja, mas da vida do cristão, do seguidor de Jesus, né? Testemunhar, por exemplo, é algo que traz saúde espiritual, né? Cantar traz uma saúde espiritual. Cantar num grupo, num coral, num dueto, solo, até sozinho, né? E aqueles que são mais criativos e que, por profissão, têm a capacidade de ensinar um instrumento, ou tocar um instrumento, ou compor uma melodia, ou fazer um arranjo, isso é saúde emocional também, né? Muita gente hoje estuda ou faz, entende o valor da musicoterapia, por exemplo, né? A musicoterapia por si só já é uma coisa excepcional. Agora, quando você alia isso a um bem espiritual, né? Que é, em resumo, quando o Espírito Santo usa aquela melodia, aqueles acordes, aquele violão, aquele piano, aquela flauta, aquela voz, aquele acordeon, aquela sanfona, faz um bem, né? Tem algo espiritual, algo de valor que exala por ali e chega para alguma pessoa, né? Então eu digo para as pessoas assim, brincando, que eu sou muito feliz com a profissão que eu tenho, né? Não menosprezando, mas eu, por exemplo, não seria muito feliz se eu fosse por exemplo, ascensor de elevador, que é aquela pessoa que fica lá apertando o botão, né? Vou para o 10, vou para o 9, volto para o 11, não desmerecendo. Mas eu não conseguiria ficar assim muitas horas e horas ali fazendo só aquilo, naquela caixinha, fechado, apertando o botão para cima, para baixo.
Eu sei que tem pessoas que fazem aquilo com alegria e fazem bem, e é um trabalho necessário. Mas eu sou muito feliz com o trabalho que eu tenho, de ensaiar vozes, fazer músicas novas, tocar, conhecer pessoas novas, públicos novos, evangelismos que a gente participa, né? Vendo pessoas se entregarem, se batizando. Isso me traz saúde emocional e espiritual, com certeza. E eu acho que para quem recebe isso também, emana um bem, né? Um valor. E eu acho que é um valor super espiritual. E acabando aqui minhas considerações, depois se vocês quiserem perguntar alguma coisa, uma vez uma pessoa me encontrou assim no meio da rua, e uma mãe de um aluno meu, quando eu estava no IAP ainda, e ela falou direto para mim assim: olha, eu aprecio muito suas músicas. Eu falei: muito obrigado. E eu vou lhe dizer por quê. Eu falei: me diga, eu tenho interesse em saber. Ela falou assim: sabe por que eu gosto das suas músicas? Pelo seguinte, é porque quando eu as escuto, eu penso assim: olha, é o que eu gostaria de dizer, mas não sei como. Né? Olha que coisa interessante. Nem todo mundo é poeta nessa vida, né? Nem todo mundo é um exímio cantor, mas não é bom quando você lê um texto e fala assim: eu gostaria de ter escrito esse texto. Eu gostaria de ter tido aquelas palavras, né? Por exemplo, você ouve um sermão, eu gostaria de ter tido a ideia desse sermão. Eu gostaria de ter pregado esse sermão, né? Usado essas palavras. Tanto é que eu também, quando vejo uma música muito bem composta, muito cantada, eu tenho uma invejinha santa e falo assim: eu gostaria de ter sido o compositor dessa música, né? Então, veja só. E a arte é tão incrível que tem algumas coisas associadas ao louvor e à saúde da arte. A arte, ela é infinita, né, para as mulheres. Você acha que todos os estilistas do mundo já encontraram todas as fórmulas? Não. Espere a moda do ano que vem, né, da próxima temporada. Nunca tem fim, né, para os homens. Vocês acham que já inventaram todos os modelos de carro que existem? Espere o ano que vem. Espere mais uma empresa nova chegar no mercado. E assim é com a arte. A arte é infinita. Será que todas as melodias do mundo já foram tocadas? Não se engane. Existem muitas combinações de acordes com melodia, com letra, que ainda surgirão. Se fosse, né, tudo suficiente, a gente se enfadaria com músicas novas. Não, porque já tivemos grandes músicas no passado. Não vai surgir nenhum outro Beethoven, nem outro Mozart. Por que esses músicos aí de pouca categoria insistem em fazer música? Não, é porque a gente faz música por nosso tempo, né? Por nosso povo, do nosso jeito, com o nosso estilo, do jeito que nós somos. E a vida vai mudando, e o mundo já não é mais o mesmo, né? O mundo não é o mesmo de um ano atrás, de uns 6 meses atrás, quanto mais agora. Então, a arte vem para isso, para nos dar ferramentas para a gente existir melhor. Eu direi isso, que a arte é uma roupa invisível que você veste para você ser uma melhor pessoa, para você abençoar de um jeito diferente. Então, eu estou muito feliz de estar participando com vocês aqui dessa pequena conversa, desse testemunho aqui, né, desse momento tão bom. E aí, perguntem, vocês tiverem curiosidade de saber, se eu tiver a capacidade de responder, eu responderei com certeza e vamos em frente. Tem um rapazinho aqui que está ansioso para saber como tudo começou, a sua história com a música, como que essa paixão, em quem o senhor se inspirou, ele quer saber da sua história. Tá. Como é teu nome? Vinícius. Vinícius, que idade você tem, Vinícius? 8. 8. Então tá bom, vou falar para você. Quando eu tinha a sua idade, ou menos ainda, eu sempre fui doido por música, assim. Eu ficava olhando as pessoas fazerem, cantarem, tocarem. E aí, quando eu tinha mais ou menos 6 anos, minha mãe colocou numa aula de música. Só que aí eu tive que parar, infelizmente. Por quê? A gente vivia no sul, na época do Brasil, muito frio no inverno. Eu tinha que ir longe para casa de uma professora, sozinho. Minha mãe não podia me levar. Resultado, eu estudei 2 meses e parei. Aí eu só voltei a estudar música aos 11. Aí o que aconteceu? Aí quando eu comecei a estudar música aos 11 anos, eu estava com tanta vontade e com tanta vontade de fazer que eu realmente comecei a estudar para valer mesmo. Primeiro porque eu gostava muito e segundo porque eu
comecei a entrar naquele mundo maravilhoso da música que eu agora estava conseguindo experimentar. Segunda coisa que eu acho que é importante saber. Quando eu ia para a igreja, eu gostava muito de ver quem tocava, quem cantava, quem fazia alguma coisa, os grupos, os corais, os maestros. Me chamava muito a atenção. E eu falava assim, olha, eu queria ser uma pessoa assim, né? Se Deus me der essa chance. Terceira coisa, quando meu pai comprava na época um disco, né, um CD, hoje em dia vocês não têm isso, né? É uma música que vem no pendrive ou no celular, mas quando eu ouvia uma coisa nova, eu falava assim, nossa, eu quero fazer uma coisa assim quando eu for gente, né? E se Deus me permitir. Uma vez eu lembro que eu ouvi o Arautos do Rei cantando numa programação. Falei, gente, um dia eu quero estar lá fazendo mais ou menos isso, né? E Deus me concedeu essa bênção. Então, eu posso dizer que, claro, Deus me deu um dom, um talento, mas eu também coloquei o pé na estrada e eu paguei um preço para eu chegar onde eu cheguei, né? Então, agradeço muito aos meus pais que viabilizaram isso. Me colocaram em aula, eu estudei, tive professores, né? Depois, quando meu pai conseguiu, ele comprou um teclado para mim, um piano, eu fui me desenvolvendo. Eu agradeço muito à igreja que me forneceu, né, espaço. Por exemplo, eu comecei logo tocando na igreja, no culto lá de quarta-feira, que não tinha ninguém para tocar. Depois aí faltou a pianista do coral, a maestrina falou assim, ajuda a gente aqui, porque a gente precisa de alguém que toque para esse coral. E eu nem sabia direito tocar na época. Aí estudei. Toquei minha primeira música com coral, né? Então, só que isso foi enchendo meu coração. E até o dia que eu vi uma música nova, eu falei assim, nossa, eu queria tanto fazer uma música como essa. E eu comecei a escrever um dia. Escrevi um pedaço de outra, e fui fazendo. Hoje, quando eu olho para trás, já são muitas centenas de músicas que têm abençoado as pessoas e a mim também. Então, e faça. Isso vai deixar você feliz. Poxa, tá travando. Pastor, a última partezinha travou, pelo menos eu não consegui escutar. Quando você falou, então, aí travou pra gente. Não ouviu mais nada, né? Voltou? É a parte do então. Então, eu não sei o que eu falei depois do então. Não, eu acho que... Não, eu acho que assim, então, use as oportunidades que você tem, né? Vá em frente, pague um preço e se desenvolva, né? Se você tem esse dom artístico, descubra e vá em frente. E aí você vai ver que maravilha que vai ser. Tá bom, Vinícius? Manda bala. Vai em frente. Nós temos outros pequenos pianistas Sim. aqui também. Temos outros pequenos pianistas. Pastor, você chegou a citar a musicoterapia. Então, já tem, né? Tem evidências científicas do quanto que a música contribui para a saúde humana. E quando nós percebemos, isso é o que tem em ciência, né? O que está relatado, tem científicos, enfim, usa-se a música em várias partes de terapia, enfim. Mas ontem, por exemplo, teve uma live no hospital onde nós estávamos cantando, e aí um acompanhante de um paciente falou, quando ouviu uma música, ela mandou a mensagem, né? Nossa, eu comecei a chorar. Aí ela falou assim, que ela não acreditava, não é que ela não acreditava, ela já tinha ouvido falar da volta de Jesus, mas era algo meio estranho para ela, não fazia muito sentido. Ela ouviu falar só da volta de Jesus. E aí, e quando o esposo dela recebeu alta do hospital, cantaram para ela uma música de volta de Jesus. Desde então, aquilo ficou muito gravado no coração dela. E quando ela ouviu a mesma música cantada lá, na live, aquilo a emocionou. E ela falou, eu tive vontade de que Jesus volte. Então, é uma pessoa que às vezes nem sabe o que é volta de Jesus, né? Vamos lá correr atrás e explicar para ela. Mas a música, de repente, se ela já ouviu falar
de volta de Jesus, mas a música prensou isso no coração dela, né? Sim. Então, a pessoa saiu, tudo bem, ela chorou, se emocionou com aquilo, mas ela realmente foi mexida, foi voltada para o céu mesmo, e teve vontade de que Jesus voltasse. Você sabe que é uma coisa, sabe que é uma coisa muito importante, porque esse é o papel da arte, realmente. Ela impregna você, né? Ela encharca você com aquilo que existe até artigos científicos que dizem que você não escuta a música de uma maneira alienada. A música te impacta de alguma maneira, gostando você ou não gostando, né? Ela mexe com suas sensações e seu cérebro, querendo você ou não queira. Claro que as pessoas que têm mais entendimento musical, elas recebem mais coisas, elas tipo assim decodificam mais essas coisas, né? Mas mesmo pessoas iletradas musicalmente, por exemplo, que ouvem, não sabem nem que tom está aquilo, não consegue determinar os acordes, talvez não consiga nem descobrir que instrumento é esse que eu estou ouvindo, para não saber nada disso, mas ela é impactada com essa experiência sensorial musical, né? Isso é uma verdade. E tem uma coisa que eu ouvi de um pastor esses dias que achei bem curioso, mas muito relevante. Ele falou assim, olha, eu invejo os músicos, ele falou, porque a gente, como pastor, a gente prepara um sermão, por exemplo, vai para a igreja, a gente prega durante 1 hora e a gente pretende que pelo menos os irmãos saiam de lá e lembrem alguma coisa do nosso sermão e que aquilo fique, né? Aí o que acontece? Vocês vão lá e cantam uma música de 3 minutos e aquilo fica e produz uma mudança tão grande e acontece alguma coisa dentro, né? É um poder de síntese tão grande em 3 minutos. E foi a primeira vez que eu ouvi isso, né? E eu achei muito pertinente essa observação, né? O poder que tem uma música de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, de trazer para aquela pessoa, né, coisas maravilhosas. Isso é quando as pessoas ouvem a música uma primeira vez, né? Agora, imagine aquela música que você ouve 1 vez, 2, 10, você decora. Aí, por exemplo, existe um fator humano que se chama assim experiências musicais, que é, por exemplo, você ouviu uma música, como essa senhora falou, num momento da sua vida X, né? Por exemplo, meu marido está saindo do hospital, venceu o Covid, quando ele estava saindo, cantaram uma música, pronto. Impossível você desassociar essa experiência, né? Anos depois, quando ele ouvir aquela música, ela ouvir aquela música, ele vai entender, de repente vai sentir aqueles sentimentos mais uma vez, né? Olha, eu venci aquela batalha, eu agradeço aqueles enfermeiros que estiveram comigo, né? Eu agradeço aquele hospital, eu agradeço a Deus por estar vivo ainda. Todas essas emoções, elas vêm à tona porque elas estão atreladas àquela informação musical, né? Então, entendendo muito ou entendendo pouco, a música abençoa, né? Uma vez eu tive uma experiência muito incrível. Eu fiz um musical uma vez chamado Cristo à Luz, com o grupo VP da Voz da Profecia. E uma coisa me chamou muito a atenção naquela época. A gente apresentava um musical, por exemplo, a gente ia para Belo Horizonte, sei lá, fazia um musical lá, pum, uma vez só. As pessoas ouviam, música 1, 2, 3, 4, 10, 12, acabou. E as pessoas saíam lá daquele momento e falavam assim, olha, mas que incrível, eu me emocionei, eu me arrepiei, eu chorei algumas vezes, que coisas tão lindas. Eu falei, como que isso pode acontecer com uma pessoa que ouviu aquilo uma vez? Não tinha nem gravado ainda, não tinha em fita cassete, não tinha em disco, não tinha nada. A pessoa ouviu uma vez, uma música que não conhecia, nunca viu na vida. E a música tinha essa capacidade de mover tão grande, né? Então, realmente são coisas que a gente tem explicação e outra a gente nem tem explicação para fenômeno assim, né? Vou lhe dar outro exemplo. Quando a minha música Além do Rio foi escolhida para Epinário, né? Casa Aplicadora entrou em contato comigo. Queremos autorização para colocar esse cântico no Inário. Eu falei para eles, sério? Vai para o Inário? Falei, será? Não, a gente quer pôr, assim, quer essa autorização. Eu falou, olha, eu acho que existem músicas melhores, né? Posso dar sugestões? Eles falaram, não, a gente quer essa. Aí eu falei, olha, eu acho que o povo não vai cantar. É uma música muito longa, é uma música muito parada, né? É um hino muito agudo, difícil para algumas pessoas a cantarem. Aí não, mas a comissão analisou, a gente quer essa. Ok, autorizei, lógico. Resultado,
eu jamais poderia imaginar que aquele cântico no inário poderia ter sido o cântico favorito de tantas famílias, tantas pessoas. Parece que virou assim um preferido de muitos, né? E uma outra coisa também que eu jamais imaginaria, não sei quanto sabe, mas eu fiz esse cântico para um acampado de jovens, né? Um momento feliz, muita gente, né? Vibrante, 14 a, sei lá, 20 e poucos anos, né? Resultado, começaram a cantar essa música em velórios, em cerimônias fúnebres, funerais. E aí começaram a brincar comigo, sua música está sendo música de enterro. Eu falei, e daí? Você está abençoando gente, né? Tá trazendo conforto. Resultado, hoje, e eu já estive em cerimônias fúnebres, em velórios, onde a gente cantou essa música, e eu vi o quanto essa música conforta as pessoas. E naquele momento, por exemplo, eu entendi coisas que eu jamais entenderia. Como que essa música foi parar num momento desse? Não foi para isso que ela foi feita, né? Mas ela adquiriu um significado novo e muito lindo. Ela conforta muitas pessoas que estão sofrendo porque ela traz uma esperança, né? Então, sabe, os caminhos musicais, eles levam a tantos lugares, né? Imagináveis e inimagináveis. Depende de quem você é, depende de que música você escuta, depende de que música você gosta, depende da sua educação musical, depende do seu nível, né, emocional, seu estado, se você está triste, se está alegre, se você está indiferente, se você está super empolgado. Então, quer dizer, essa é a beleza da música. É um presente de Deus para a humanidade, obviamente, né? E que a gente use isso como uma ferramenta espiritual. Eu sempre digo que é maravilhoso, é uma bênção ser músico, mas é uma bênção muito maior ser um ministro de música, muito maior. Vamos às perguntas. Sim, eu vou até parar de comentar muita coisa aqui, porque está chegando muitas perguntas mesmo. Mas eu vou responder também curto, tá? Eu vou responder curto das outras vezes. Eu queria colocar assim que a música dificilmente vai ter alguma coisa que te arranque alegria, que te motive. Tem gente que usa a música para fazer exercício físico, ele se sente motivado com uma música. Sem a música, parece que não dá para fazer exercício físico. Dificilmente você vai ter alguma coisa que você ouça e te arrepia. É como se você realmente prensasse uma emoção, acessasse. É um canal que acessa emoção. E a Luciana, que é nossa psicóloga, pode falar que as emoções é o que realmente deixa marcadas as circunstâncias na nossa vida, né? São as emoções que são os carimbos que fazem isso. Deixa eu te falar uma coisinha bem rápido. Claro. Você sabe que uma vez eu li numa literatura que não há guerra sem música. Sabia disso? Não. A batalha vai para frente cantando o hino nacional ou um hino de guerra, né? Se você não tem aquilo, você não move as pessoas, os soldados, as coisas. É por isso que tem muita música que é música de guerra, né? Uma música, inclusive, famosa que a gente canta, hino da Batalha da República dos Estados Unidos, né? Já brilha a glória eterna. Aí o coro, glória, glória, aleluia. Não é música originalmente feita para a igreja. Foi música feita para a batalha, para a guerra, né? Vamos lá, vamos vencer esse negócio. Quer dizer, imagina para outras áreas da vida, né? Você falou certo. Sim, a música ela pode ser usada como âncoras, né? Quando eu escuto determinada música, eu já me remeto a determinado lugar, a determinada situação. Então, às vezes são pessoas que querem alcançar algum objetivo e às vezes aquela música te remete a um momento que ela já alcançou aquele objetivo, ela escuta aquela música, ela já se lembra daquele momento, ela sente as sensações daquele momento e aí ela se sente poderosa para chegar de novo no momento de vitória, né? Então a música ela pode ser âncora para muitas situações. E o que seria dos filmes românticos sem aquela música para te fazer chorar? Não ia ser nada. Não ia ser nada. Um filme sem sua trilha musical teria muito, muito menos impacto. Não seria quase nada, eu diria assim. É verdade. A vida de um filme vem das suas músicas, das suas trilhas musicais. Tem uma pergunta aqui, posso fazer, Kelly? Pode.
Como evoluir dentro da música, como o Arautos, né, tem feito, atingindo novos públicos sem cair no universo secular? Boa pergunta. Olha só, eu diria assim, nem tudo no mundo musical é completamente claro. Assim como 2 mais 2 são 4, 1 mais 1 é 2. Por quê? Porque a música, como arte, ela é transformadora, ela é dinâmica, né? Não tem como, em qualquer área da música, na música erudita, na música secular, na música popular, na música religiosa, ela é uma coisa dinâmica, que ela vai passando por transformações, né? Então, por exemplo, por isso que a música dos nossos avós era uma, a dos nossos pais era outra, a nossa é outra e a dos nossos filhos será outra. Embora existam os grandes clássicos que permanecem, né? Mas às vezes eles vivem porque receberam uma nova roupagem, né? Um novo toque para eles continuarem vivos ainda. Porque se nós cantássemos hoje, por exemplo, um hit, né? De 1950 ou 60, não sei não se seria apreciado hoje, né? Então, o que eu quero dizer é isso? Como a arte é dinâmica, então o que nós temos que fazer perante ela? Isso que é importante. Nós temos que fazer nossas escolhas. Que tipo de música escolherei eu para usar quando, né? Então, aí eu sempre digo assim, você vai usar sua música para quê? É para a Santa Ceia? É para o acampamento dos jovens? É para os aventureiros? É para os bravadores? É para um congresso de jovens? É para um batismo? Para que você vai querer aquela música, né? É para um recital? É para um encontro de corais? É para um concurso de música, né? Aí, quando você entende o lugar onde aquilo vai entrar, você usa do seu juízo, da sua experiência e da sua maturidade espiritual, inclusive, né? E você toma decisões. E essas decisões são baseadas nessas coisas, né? E também vem muito a sua história musical, né? Quem você é, se você estudou música, se não estudou, se você é um músico erudito, se você é um músico popular, se você toca violão, ou se você toca bateria, se você toca um contrabaixo, se você toca um oboé, né? Suas experiências, suas referências musicais, quais foram, né? O que fala para você e o que não fala, né? Para uma pessoa, por exemplo, uma guitarra pode falar muito, para outra não fala nada. Assim como uma orquestra sinfônica pode, de repente, falar muito para uma pessoa e, de repente, para outra, uma sanfona, uma gaita fala mais, né? Então, esses juízos, essas escolhas, quem faz é a gente. Só que a gente baseia nossas escolhas nas nossas vivências, inclusive, e primariamente, eu diria, quando se refere à música de igreja, né, as nossas vivências espirituais. Elas ditam as nossas escolhas, né? Eu sempre falo que o espírito que inspirou a Bíblia está aí ao nosso dispor para nos inspirar e a nos ajudar a tomar decisões equilibradas, sensatas, musicalmente, inclusive. Amém. Amém mesmo. Inclusive, eu acho que mais ou menos responde uma pergunta que colocaram aqui no chat, que está dizendo assim, nós, como cristãos, como ter esse cuidado na influência de músicas mundanas dentro da igreja? É mais ou menos a resposta que Sim, você... é mais ou menos. E eu só acrescentaria dizendo o seguinte, tem uma coisa na música que se chama-se associação. É o que você mais ou menos falou no começo da sua ideia. Por exemplo, se uma pessoa sai do hospital, por exemplo, vamos supor que eu tive uma morte trágica, né? Um parente meu faleceu, sei lá, um filho, alguém. E porventura, naquele momento de dor, houve uma música que marcou muito aquele momento. Não tem como essa pessoa desassociar aquela música daquele evento tão triste e doloroso. Então, toda vez que eu ouvir aquela música, eu vou ficar para baixo, eu vou sentir, eu vou voltar a ter aquelas emoções. O que acontece às vezes? Aquela mesma música, para outra pessoa, tem uma conotação completamente diferente, né? Então, as percepções musicais nunca são exatamente as mesmas para as pessoas. Por isso que eu fico, às vezes, chateado quando as pessoas ditam muitas novas. Não, porque esse acorde aqui vai fazer a pessoa ter êxtase. Esse acorde aqui, se tirar essa coisa aqui,
vai produzir calmaria. Não é tão simples assim, né? Tem muito a ver com nossos aprendizados, né? Com a nossa relação, com as nossas experiências vividas. Então, nem sempre dó maior é plácido, mi bemol é êxtase e ré menor é fúnebre. Não é tão simples assim, sempre. É mais ou menos um princípio geral, mas existem muitas nuances. Certo. Tem mais uma pergunta aqui, na verdade algumas aqui no chat. Tem uma que está perguntando assim: você acha, pastor Jader, que as suas músicas são inspiradas por Deus ou são usadas por Ele? Interessante essa pergunta. Eu acho as duas coisas. Tenho a plena convicção. Plena convicção. E eu também acho que eu sou simplesmente um vaso, né? Não vejo em mim nenhuma coisa extraordinária. Mas eu acho que as coisas que fiz e as poucas coisas que fiz, eu acho que elas só foram alguma coisa porque Deus quis que elas fossem realmente, né? Eu não sinto que eu tenha um talento extraordinário, porque realmente eu não tenho. Inclusive, até falando abertamente com vocês, nas primeiras coisas que eu fazia, eu já pensei em ser muitas coisas na vida, né? Pensei em ser maestro, pensei em ser um concertista de piano, pensei em ser várias coisas. Mas compositor foi uma coisa que eu comecei fazendo na vida e eu até achei que não daria certo. Chegou uma época da minha vida que eu falei assim, acho que eu vou parar de compor, porque as minhas músicas não são extraordinárias, assim, as pessoas não cantam, não valorizam muito, até que um dia, diríamos assim, aconteceu, né? Aí eu fui, vou para frente. Aí fiz mais uma. Hoje, olhando para minha história, eu agradeço por não ter parado de escrever música, né? Porque das coisas que eu faço, eu acho que escrever canções novas é uma das minhas grandes marcas, né? Do meu trabalho como músico. Quer dizer, eu acho, não sei se vocês têm essa mesma leitura. Olha, tem muita gente levantando a mão aqui, se você olhar os quadradinhos, dizendo que é verdade. Eu não estou nem vendo os quadradinhos porque eu estou no celular, né? Vejo pouco. Mas eu estou rodando aqui para ver se eu vejo as pessoas. Peraí. Oi, tá. Gente. Tem até um Jader Bahia aí, ó, meu xará, já vi aqui, ó. Sim, inclusive, ele até mandou uma pergunta, olha, de Jader para Jader. Ele pronto, essa aí você não pode deixar de me passar, não, ó. Stephanie, Ricardo, etc e tal, Soraya, algumas pessoas aqui, ó, Sidney, Cássia, não dá para ter todo mundo, mas ok? Jonatas, etc e tal. Renatinha Fonte, é você que tá aí? Renatinha é a nossa grande fã do Arautos. Beijo para você, né? Ok. Não consigo ver todo mundo, mas muita gente eu vejo. Diga. De Jader para Jader, ó. Pronto, aí agora tem vem. restrições de versões, pastor. A gente está falando de composição até agora, mas tá. E se nós tratássemos de versão? Versão de letra ou versão de música? Versões de músicas, principalmente de outras fontes, né? Que não sejam compositores de mesma filosofia cristã. Tá, olha só. Isso é uma coisa muito interessante de se perguntar. Houve uma época em que a igreja adventista só fazia música adventista. Não sei se você me entende. Sim. Né? Inclusive, não sei quantos lembram, mas a gente tinha um selo chamado Gravadora Boa Música, chamava-se GBM, do irmão Elias Azevedo. Elias Azevedo. Na época, era um projeto pioneiro, né? E ele era o detentor daquela empresa, ele fazia. Mas o que era a GBM? A GBM era um retrato da visão musical que ele, como pessoa, como administrador, tinha, né? Então, por exemplo, ele tinha os recursos, ele convidava o cantor A, o cantor aquele, o coral tal, o grupo tal, e ia gravando os discos naquela época, né? E os discos saíam. Só que quando a gente recebia aquilo, era quase como tinha um imprimatur, assim, por exemplo, não, essa é a música da Igreja Adventista. Além de ter pouca coisa, obviamente, de fora, né? Porque nós fomos pioneiros nessa área, mas depois vieram outras gravadoras, né? Bom Pastor, uma grande gravadora no passado. Mas eu lembro que teve uma época que era assim comum entre nós. Não, música adventista é a música da GBM. Essas outras músicas por aí a gente nem... Só que tem uma coisa que a gente não pode esquecer é que, por exemplo, no inário adventista nosso,
o tanto de música adventista que tem lá é mínimo. Percentual é mínimo. Né? Então, inclusive agora, eu estou até dizendo para vocês que nesse cenário que foi feito, que já não é mais novo, né, mas que a gente usa, não é o Cantai ao Senhor, é esse agora, o hino adventista, já tem mais canções. Mas também não são muitas. E no próximo que virá, vai haver muito mais. Isso é um grande avanço. Né? Então, eu diria assim, existe algum pecado em usar música de outra igreja fora? Não. Porque se houvesse, não estaria no hinário adventista. Né? Agora, a grandeza que existe entre nós usarmos mais música adventista é que essas músicas foram compostas por gente que tem a mesma doutrina nossa, a mesma compreensão bíblica, né? Os mesmos costumes religiosos, a mesma experiência de fé. Então, isso nos torna mais iguais. Né? Então, é mais fácil encontrarmos uma linguagem comum nesse meio do que eu ir lá na Igreja Batista, por exemplo, lá na Presbiteriana, ou no Ministério de Louvor da Lagoinha, por exemplo, e pescar uma coisa de lá e usar na nossa igreja. Não que a música de lá não abençoe, né? Mas ela tem os valores de lá, né? Ela tem as características de lá, e algumas coisas de lá nós não cremos, obviamente, né? Nós temos uma doutrina um pouco diferente. Então, se a gente... Eu sempre digo assim, o quanto mais música adventista a gente puder fazer e produzir, melhor. Agora, eu já usei música de fora, né? Músicas lindas que me abençoaram e abençoam demais. E eu aprendi aquilo, umas que eu nem sabia de quem era o compositor. Ouvi simplesmente e falei, esse hino aqui é maravilhoso, vou usar. Depois descobri, era um batista que fez. Era um assembleiano. Né? Então eu diria assim, não devemos ter preconceito contra esses louvores que não são do nosso arraial, eu diria assim. Mas eu também diria, vamos ter cuidado, porque nem tudo o que é feito lá cabe aqui. Pelas nossas crenças, pelo nosso estilo, pelas nossas convicções, pela nossa doutrina e pelo nosso jeito de fazer música, né? Eu diria assim. O jeito adventista de ser. Né? Eu sempre digo assim, quando eu saio pela rua, não tem uma placa na minha cabeça assim, sou adventista, né? Mas muitas pessoas, quando encontram a gente na rua, eu falei, peraí, você não é crente, tá? Você não é da igreja adventista? Né? É porque existe uma identidade entre nós, né? Inclusive, os músicos de fora, e eu me encontrei com vários deles, e falaram, olha, vocês da Igreja Adventista têm a melhor música, de mais qualidade. Graças a Deus, né? Que continuemos assim. Mas que não tenhamos preconceito contra as outras pessoas também, né? E que não sejamos aqueles que afastam, mas aqueles que agregam, né? Eu acho, é a minha visão, pelo menos. Sim, até porque tem muitas músicas, como você falou, que não são originalmente nascidas de compositores, né, criadas por compositores da nossa mesma fé. E, inclusive, hoje tem quase que, com esse mundo gospel um pouco mais amplo, né, tem músicas que já perderam suas fronteiras de denominação. Sim. E já estão entrando, né, em todos os campos, né? Claro. Inclusive, essa coisa da fronteira é uma verdade musical, né? Por exemplo, tem músicas que elas tinham uma grande associação, por exemplo, com uma denominação, por exemplo, né? De repente, ela cruza essa fronteira realmente e ela passa a ter um significado grande para outra denominação, que não foi a original. E tem um efeito maravilhoso, né? Por exemplo, aquela música o rei vem vindo, a trombeta está tocando. Não é adventista. William Gaither. Né? É do Gaither. Mas ela tem um grande significado. Por quê? Porque nós cremos muito nessa mensagem da volta de Jesus. Né? Então, quando vem uma música dessa natureza, a gente abraça. Né? Porque ela ilustra muito bem os nossos valores. Né? Então, é isso que a gente precisa ter. Uma música que seja uma moldura para o quadro dos nossos valores, para o quadro do Jesus a quem nós representamos e cremos, né? Porque, por exemplo, retratos de Deus, né? Quantas pessoas acham que Deus é tirano, né? Vingativo, não sei o quê? Qual é o retrato que você tem do seu Deus, do seu Cristo, né? Não, é um Deus amoroso, né? Perdoador, cheio de graça. Ok, então vamos descrever isso em poemas, em canções, em atos, né, de várias maneiras. Então, isso tem que aparecer, né? Se nós somos adventistas,
E se a gente cantar, e nenhuma música dessa falar sobre a volta de Jesus, fala assim, peraí, mas eles são adventistas mesmo? Cantam muita coisa, canta do Espírito Santo, mas não vi cantar nenhuma música da volta de Jesus. Seria até sem cabimento, né? A pregação através da música, né? Isso. Eu não sei se o Sidney está... eu queria que abrisse o microfone da Soraya, que também ela tem uma pergunta, que é a nossa líder do Ministério de Música. Enquanto isso, eu queria colocar aqui o comentário que acabou surgindo aqui no chat. Eu achei bem interessante. A louvar a Deus significa, para mim, algo sério. Então, apresentar um louvor na igreja, mal ensaiado, mal feito, desafinado, é falta de reverência. E também pessoas que não têm o dom de cantar, mas insistem nisso, fazendo de qualquer jeito, ainda dizem, Deus vai me entender, e é de coração. Então, Deus aceita. Estar errada na minha colocação, isso é a dúvida de outra pessoa, que falou logo em seguida que tem a mesma dúvida. Então, assim, uma coisa é louvar, outra coisa é amplificar a afinação. É isso, pastor? Olha, eu digo assim, você que é a pessoa mais afinada do mundo, aos ouvidos dos anjos, com certeza você é terrível. Tenha essa certeza, né? Então, quando Deus ouve o louvor sincero de uma alma até desafinada, eu tenho certeza que ele recebe aquilo com uma verdade, né? Ele fala assim, não, meu filho, não canta não. Faz uma oração para mim, porque eu aceito mais assim, porque você é desafinado. Não canta para mim na hora só, né? Não acredito num Deus assim. Então, é claro, quando a gente louva em comunidade, né, num grupo, claro, se a pessoa sabe, tem consciência que ela é super desafinada ou tem uma voz feia, horrível, ela não vai cantar plenos pulmões e vai querer cantar solo na igreja, né? Mas claro que numa comunidade, Deus aceita aquele louvor, né? E aquilo é bonito. Assim como, por exemplo, um pregador que quiser pregar, ele pode não ter o português mais... Como é que eu vou dizer a palavra? Mais melhor, ia ficar legal, mais né? clássico, mais né? Melhor, ia ficar legal. Por exemplo, eu diria assim, poderia uma pessoa, por exemplo, transmitir a mensagem de Deus com convicção, errando o português, por exemplo? Sim. Eu já vi muitas pessoas que aprenderam a ler na Bíblia, né? Não sabem nem escrever, lêem umas poucas palavras e dão estudos bíblicos, né? São testemunhas e então a gente tem que ter essa consciência. Embora, claro, né? Aquele verso que eu li para você de Salmos 33:3 fala justamente isso. Louvai com arte e com júbilo. Quanto melhor você puder, claro, o seu Deus merece o seu melhor. Sol. Tudo bem, gente? Olá, pastor. Oi, tudo bom? A gente, como o senhor já falou, que a música, ela existe uma finalidade, né? Existem temas especiais. Eu queria que o senhor pudesse dar uma luz para a gente, nos ajudar. Quando nós temos aqui, participamos de uma comunidade, o Espaço Alfa, e tem missão urbana, existe um público-alvo que nós trabalhamos, e assim, independente de ser qual público, assim, o que o senhor acha importante da gente analisar quando a gente vai buscar músicas que toquem um grupo de pessoas? Tá, olha, vou resumir. Eu acho que é muito importante a gente saber para quem a gente está falando, né? Quem a gente quer alcançar. Vou dar um exemplo bem simplesinho. Vamos supor que hoje você recebeu a incumbência de ser diretora de música das crianças da igreja, por exemplo. Vamos supor que existe esse cargo, nem sei se existe, né? Vamos supor que sua missão vai ser, né? Eu vou ter que comandar a música de todos os departamentos infantis. Que música você vai escolher? Ah, não, Castelo Forte é uma música incrível. Ela é um pilar da igreja. Eu tenho que colocar essa música no departamento infantil. Crianças, vamos cantar, vamos aprender. Castelo Forte é nosso. Não vai dar certo. É melhor você cantar A chuva cai, ping, 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 pam. É melhor essa. Tem tanta teologia nessa música, né, pastor? Né? Muita teologia no ping, ping, pam. Então eu diria, não, essa não é a resposta final para todos os assuntos, né? Por exemplo, nós não vamos nos basear só no nosso público-alvo. Mas claro que vamos ter a consciência de que temos que falar e pegar numa linguagem que eles entendam. Agora, outra verdade é também,
nós podemos e somos responsáveis em educar o nosso pessoal, né? Por exemplo, se ele é um pessoal só de 2 acordes, porque eles aprenderam assim a vida inteira, por que eu não posso gradualmente introduzir a uma música artisticamente mais nobre, né? Por que a gente não pode crescer? Por que ficar nessas cançõezinhas só de 2 acordes e de repetições mil e não sair mais disso a vida inteira, né? Então, acho que a função educacional é também uma conquista muito grande, né? Inclusive, eu preciso até, antes de acabar essa entrevista, que eu não sei que hora que acaba também, mas eu preciso até falar uma coisa interessante que aconteceu em Manaus. Há 2 anos atrás, Manaus fez 2 musicais meus no mesmo fim de semana. Um foi Cristo à Luz, outro foi O Libertador. Nunca aconteceu isso na história. Quer dizer, na mesma cidade, 2 igrejas diferentes, não sei não consigo lembrar nem quais foram exatamente, mas foi incrível. 2 obras minhas, né, grandes, 2 musicais, sendo feitos em Manaus no mesmo fim de semana, no período lá da Páscoa que teve, né? Então, quer dizer, olha que eu tenho um grande vínculo com o pessoal de Manaus, então é um prazer estar com vocês aí nesse momento. Eu acho que a mesma coisa que você disse sobre a música contextualizada, no caso, né, para o público, seria a performance, digamos assim. É como a pessoa se porta lá na frente, seria mais ou menos a mesma coisa. Tem uma pessoa que perguntou, quanto à movimentação, quanto da pessoa no palco, alguma coisa assim. Sim, porque quando você faz a sua, vamos supor assim, a sua rendição musical, né, existem muitas maneiras de você fazer aquilo, né? Por exemplo, a mesma música, você pode fazer comportadinho, você pode usar gestos, você pode se balançar, você pode fazer uma coreografia, de repente, se for um grupo de juvenis, sei lá. Existem várias maneiras de você apresentar aquela música, se for um coral. Então, isso tudo vai das nossas escolhas, né? O que nós queremos fazer com isso aqui? E tudo vai do momento onde eu vou apresentar isso, né? Se for num momento muito clássico, muito sereno na nossa igreja, de repente, vale a pena apresentar essa música de um modo um pouco mais tranquilo, né? Se for numa Santa Ceia, por exemplo, que é um momento mais solene da nossa igreja, não adianta a gente cantar tenho paz, digo tenho paz, em meio da esperança. Acho que não combina Rege muito, o bom senso, o maestro é o bom senso. Eu acho melhor cantar foi na cruz em que um dia percebi, né? Acho que veste mais aquele momento, né? Eu diria. Sim. Eu queria só, aqui já colocaram, pastor, que as igrejas que cantaram foi a Igreja Central, que cantou Luz, e quem cantou O Libertador foi a Comunidade Ser. Pronto. Tá bom? Então Parabéns. já estão ajudando aqui, já estão colocando para a gente aqui. Inclusive, tem alguém Obrigado. falando para colocar essa diferenciação de música cristã, música gospel, tem essa diferenciação, nós estamos mais para... Se tem, nós somos mais cristãos, nós somos mais gospel, como é que é essa fronteira de músicas? A gente já falou mais ou menos a mesma coisa, mas não identificou o que é uma música cristã e uma música gospel. Na verdade, para mim nem tinha diferença. Não sei. Olha, na verdade, esses rótulos, eles vêm de algumas comunidades e esses nomes, eles vão adquirindo novos significados também. Essa que é a realidade. Por exemplo, música cristã seria toda música religiosa que vem de uma igreja cristã. Né? Cristã. Por exemplo, o termo gospel, antigamente, de onde surgiu, era a música feita pelos negros na América do Norte. O gospel americano era a música feita no sul pelos negros. Hoje a gente usa, por exemplo, o povo usa a música gospel para praticamente denominar a música crente, né? Dos evangélicos. Dos evangélicos, Por exemplo, se você falar com qualquer público aí, por exemplo, vai no Spotify, vai no Deezer, na seção de música cristã, muitas vezes está lá a música gospel. Às vezes não é nem gospel na raiz da palavra, mas é porque não é secular, ela é de crente, é música cristã. E alguns usam esse rótulo, né? Então, realmente, como é que chama os labels, né, em inglês, os rótulos, eles adquiriram muitos significados novos. E aí, uns usam do outro, perdeu um pouco assim a raiz, infelizmente. Assim como hoje, por exemplo, né, como o mundo se tornou uma aldeia e as comunicações muito fáceis, antigamente eu lembro muito bem, eu ia ali para o Uruguai e tinha um refrigerante que você só vendia lá no Brasil, não tinha.
pai, compra esse refrigerante que não, né? Hoje você vai daqui para a China, você toma a mesma coisa, você vai lá para Abu Dhabi, não sei para onde, e é capaz de você encontrar o mesmo produto lá. Quer dizer, o mundo virou uma aldeia, né? Então, musicalmente falando, as influências também elas vão se misturando. E antigamente, por exemplo, a música country, né? É a música lá do sul dos Estados Unidos. Hoje você pega uma música aqui, às vezes a gente canta uma música na nossa igreja aqui, que não é nem de raiz muito brasileira, mas já foi importada, né? A gente nem sabe que a origem foi de lá e a gente canta e a gente se sente bem, né? Olha, se sentir bem é algo de saúde, não é, Lu? Se sentir bem é algo assim que a gente pode dizer que remete a uma pessoa que está bem, está com saúde, né? Totalmente. E eu queria ir levando, inclusive, para o final, pastor Jader, Tá. que, assim, quantas coisas que a gente realmente remete a coisas boas quando traz a música. É claro que tem coisas ruins também que trazem a música, que a gente não pode esquecer disso, né? E tem todo aquele conhecimento de que o grande regente da música no céu é aquele que se tornou depois o inimigo de Deus. Então ele conhece bem essa arte, né? E ele pode fazer com que a música seja algo ruim. Mas eu entendo que a música surgiu lá no trono, né? No trono de Deus, dali, Com né? toda a certeza, com toda a certeza. E aí ela vai trazer paz. Quantas vezes... Isso, inclusive, a gente usa em musicoterapia, né? A pessoa agitada, você põe uma música mais calma, ela vai relaxando. Quantas vezes alguém já não ouviu uma música e ela, nossa... Ou então, às vezes, é uma música que faz com que o sábado tenha um clima de sábado. Nossa, agora eu entendi que o sábado chegou. Então, a música, ela vai realmente permeando a nossa vida de forma que leve a esse bem-estar, a presença de Deus, Sim. a adoração. E aí é nesse ponto que eu queria que nós fôssemos fechando, pastor. A adoração. A adoração é inerente à criatura. Você falou desde o começo, todo ser que respira, louve ao Senhor. E é inerente à criatura. Eu gosto muito do texto de Apocalipse 4, onde os seres viventes, que são poderosos, majestosos, e asas, e olhos, e não sei o que lá mais, está todo mundo prostrado e louvando, né? Louvando no sentido de exaltando o nome de Deus, né? Adorando, adorando, adorando. Alguém até perguntou aqui, como é que vai ser a música no céu, pastor? Como que vai ser a música no céu? Então, a música no céu tem uma palhinha, né? Lá em Apocalipse, tem um pouquinho em Isaías. É de extrema exaltação. É louvor mesmo a Deus, né? E ela traz essa alegria à vida. Imagina você começando o dia com louvor. E aí Isaías 61 fala, você se vestir, né, do manto de louvor. Manto de louvor. Imagina você começar o dia assim, com manto de louvor, e realmente você estimular a sua vida para você estar bem. E aí eu acho que o mais rico de tudo isso, pastor, é a sua experiência. A sua experiência, onde a música fez diferença para você. Você é um compositor. De repente foi compondo alguma música, foi ouvindo música de outra pessoa, onde realmente fez diferença na sua vida como adorador, e para se sentir levantado, se sentir mais próximo de Deus, que isso também é uma questão de vida, né? Estar mais próximo de Deus. Eu queria ouvir a tua experiência. Olha, encerrando o assunto, eu queria só dizer duas coisinhas então. Para mim, em vários momentos da minha vida, a música foi muito importante, muito. Inclusive, todos sabem, né? Acho que no momento que eu tive um momento difícil de saúde na minha vida, tive um câncer, uma coisa assim, e naquele momento complicado, eu escrevi uma música que chama-se Escolhi Louvar Teu Nome, né? E essa música fala assim, pois eu sei o Deus que tu és, né? Ainda está escuro, mas eu sigo pela fé. Essa música eu criei num momento muito incrível da minha vida e me deu muita força, porque ela revelava as convicções que eu até nem tinha, mas eu precisava ter, sabe? Aquela coisa assim do não estou enxergando, mas eu vou pela fé. Então, só que eu até quero dizer que não só na minha vida, mas várias outras pessoas me disseram que algumas músicas fizeram muito bem para a vida delas, né?
Por exemplo, eu posso citar aqui, não sei quando vocês conhecem aquela música Ovelha Errante, né? Eu já fui ovelha errante. Pessoas que saíram da igreja e voltaram, falaram, olha, aquela música mexeu muito comigo, eu voltei para a igreja por causa daquela música. E coisas assim. Então, eu sinto que as experiências musicais de várias pessoas, elas são diferentes, né? Mas eu recebo tantos testemunhos de pessoas, por exemplo, que ouviram a música do Arautos de várias épocas e têm experiências maravilhosas, né? Com músicas que a gente até achava, essa música aqui é tão simples, né? Como que pode causar uma coisa tão grande? Então, que eu acho que as experiências musicais, o céu vai nos revelar muitas coisas, muitas surpresas, né? Muitas. E assim como a gente ainda ouve hoje, aquela música me ajudou muito. Nós vamos ouvir muitas coisas incríveis ainda com o resultado de uma canção, uma melodia, um poema e coisas assim. Inclusive, nessa música, pastor, tua, né, eu escolhi louvar teu nome, as duas últimas frasezinhas do coro são assim tão... É a raiz do ser humano, né? Eu tô aqui tentando lembrar. Louvar porque esse é o teu querer. Eu escolhi louvar teu nome porque esse é o teu querer. É o teu querer. O teu amor é vida. Desta vida eu quero ter. Amém. Amém. Né? Dessa vida eu quero ter. O teu amor é vida, eu quero o teu amor em mim. Nossa, que delícia. Bom, ainda porque o texto algumas mesmo, né? perguntas. Desculpa, o pode texto falar. é claro, né? Ele é o caminho, a verdade, a vida. Se a gente quiser alguma dessas coisas, é nele. Nós temos ainda surgindo algumas perguntas, mas realmente a gente já está indo para o final. Eu só queria dizer para você, pastor, tem uma pessoa assistindo aqui que foi do IAP. Opa. Inclusive, manda abraços para a tia Lúcia, para você e para a tia Lúcia. Tá bom, obrigado. E ela está dizendo aqui, ó, que, deixa eu ver se eu falo direito. Ensaiamos, foi das 10 no IAP. Eu não, isso deve fazer sentido para você. Às 10 no IAP. Faz sentido, com toda certeza. Eu queria que, Sidney, você pode abrir o microfone da Stephanie? Ela está, inclusive, com outra princesinha ali, ó, no colo. E a irmãzinha dela estava querendo assistir porque era com um pianista. Então, ela queria assistir. Sim. Pode falar, Steph. Oi, tio. Oi, Stephanie. Quanto Tudo bom? tempo, né? Quanto tempo. Que bom te ver. Faz muito tempo. Muito ótimo bom te ver. Muito bom ouvir tudo isso e bateu muita saudade. Muita saudade mesmo. Um beijo para você e obrigado por estar aí conectada. É sua filhinha? Você tem essa? Tem mais? Eu tenho 2 filhos. Eu tenho um de 3 anos, o Benjamin, e a Eva de 1 aninho e meio. Opa, que bom. Você está em Manaus? Você tinha saído de Manaus uma época, né? Não, eu estou nos Estados Unidos. Eu moro nos Estados Unidos há 7 anos já. Isso, eu achava que era verdade. Mas que bom que a tecnologia nos aproxima, né? Que ótimo. Muito bom te ver. Manda beijo pra tia Lúcia. A Lúcia tá lá na sala com umas visitas, mas com certeza ela vai receber seu beijo, tá? Tá bom, beijo. Saudade de você. Olha, tem mais gente mandando beijo pra Lúcia aqui. A Cássia também tá mandando beijo pra Lúcia. Tá bom. A Renata tá mandando beijo pros Arautos. Isso, pode deixar que eu falo pra eles. Que lindo! Então, nós queríamos, assim, fazer as suas considerações finais mesmo, pastor. Eu acho que essa música, realmente, ela é sublime. Também entendo, assim, que a nossa vida é Deus na gente, né? E eu queria que você fizesse a nossa consideração final aqui. Tá bom. Eu vou dizer uma coisa que eu sempre falava para os meus alunos quando eu tinha coral. Quando eu tinha coral, e eu tive muito coral jovem, né? De adolescentes e jovens. E aí a gente sempre tinha um slogan assim, que a gente falava assim: vamos louvar com a voz e com a vida. Né? Então, esse seria o meu convite para vocês, que a gente abraçasse realmente, né, as coisas de Deus e que a gente não só cantasse mas que a gente experimentasse também
por completo o assunto que a gente tanto proclama, né? Então, que a gente se aproximasse da fonte de tudo, da suprema verdade, né? Do autor de tudo e desse Deus imenso que nos toma, do Espírito que nos envolve, né? E que a nossa companhia é constante, segundo diz a palavra, e que a gente viva tranquilo, apesar do tumulto que o mundo vive, né? Mas que a gente saiba que a gente está, como diz o hino, sob suas asas. Vou sempre abrigado. Que você siga aí no seu caminho, sua estrada, na medida do possível, tranquilo, porque o escudo protetor do Senhor está sobre você. Amém. E estão dizendo aqui, pastor Jader, canta alguma coisa. Tem uma torcida aí. Canta então, alguma coisa. Eu vou ver se eu canto aqui, porque a minha bateria, inclusive, está quase acabando aqui, mas acho que ainda dá. Eu vou cantar só um pedacinho, então, desse... Deixa eu ver se... Dessa música aqui, só o coro. Eu hoje escolhi louvar teu nome, pois eu sei o Deus que tu és. Estão ouvindo o piano? Ainda está escuro, mas eu sigo pela fé. Eu hoje escolhi louvar teu nome, porque este é o teu querer. O teu amor é vida, desta vida eu quero ter. Amém. Glória a Deus, pastor Jader. Eu queria que o pastor Ricardo nos despedisse com oração. Vamos orar. Obrigado, viu, pela atenção aí esse tempo todo. Pastor Ricardo é o nosso pastor, pastor Jader, pastor da nossa comunidade. Maravilha. Olá, queridos amigos, irmãos. Fico muito feliz por esse momento. Temos amigos aqui de outros lugares também. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês são bem-vindos sempre nos nossos momentos. Obrigado, Kelly, Lu, Diego, pela organização. Eu quero agradecer ao pastor Jader e maestro Jader Santos por ter separado esse tempo para estar com a gente. Com prazer. Eu que agradeço vocês. E, sobretudo, quero agradecê-lo por sua influência pelo seu ministério em nossa vida. Com mais de 500 músicas, o senhor é uma referência, sua influência é muito abrangente sobre a nossa vida religiosa. E foi uma honra muito grande para nós tê-lo com a gente. Sem dúvida, esse momento vai ficar marcado na nossa história de igreja. Para mim também. E na nossa história. A música que é a minha preferida é Não Me Esqueci de Ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que eu não me esqueci de outra vez. Então, essa música já me merece dela. Então, muito obrigado. Fica aqui registrado o nosso carinho. Obrigado. Pelo senhor, pelo seu ministério. Permita-me, então, fazer uma oração. Por favor. Para terminarmos esse momento e orarmos pelo senhor também. Nosso querido, santo e amado Pai Celestial, o Senhor é digno de toda honra e glória. O Senhor merece todo o nosso louvor, o louvor da nossa voz, do nosso canto, mas, sobretudo, o louvor da nossa vida inteira, Pai. E nós queremos ter saúde, acima de tudo, para nós te louvarmos com o nosso melhor da nossa existência. E é para isso que nós estamos aqui nesse momento, para refletirmos um pouco mais sobre isso. E te agradecemos pela saúde que o Senhor tem nos dado e te agradecemos agora especialmente pelo dom e pelo ministério do pastor e maestro Jader Santos, pela boa influência que ele tem sido sobre nós e sobre tantos, Senhor, durante tanto tempo. Obrigado pela experiência dele com o Senhor,
que se transborde, se manifesta através da arte dele e alcança os nossos corações. Venha, ó Deus, abençoá-lo, abençoar a sua família, o seu lar, que a sua boa mão continue com ele, fazendo com que todos os seus sonhos, Pai, se realizem na vida deles. E também abençoe cada pessoa que acompanhou esse momento agora, que ao nos despedirmos agora, nós possamos permanecer com a sua paz em nós e com o sentimento da sua presença durante toda a semana que nós começaremos a ver daqui a pouquinho, e para alguns já começaram. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigada, pastor Jader. Muito obrigada, Sidney. Obrigado a vocês. Muito obrigada, Diego, pelos contatos. Muito obrigada aos ministérios, principalmente o de louvor envolvido. Que a nossa semana seja de muito louvor. Louvor no coração, não é isso, Lu? É isso aí. E olha, não importa desafinado, né? Tem gente que falou que não ia cantar porque era desafinado. Por favor, cantem com todo mundo. Isso mesmo. Muito obrigada, pastor Jader. Mais uma vez. Nada. Prazer. Foi um momento de muito... Nos elevou mais ainda a Deus. Muito obrigada mesmo. Ótima semana a todos aí. Obrigado. Ótima semana a todos, com muita saúde, com muito louvor no coração e até semana que vem. Isso, semana que vem tem mais. Aguardem. Tem surpresa. Até mais, pessoal. Tchau, um abraço para todos. Tati, não bate o carro, não. A Tati ali, Tati. Ai. Delícia. Um beijo na Lolô, linda. Beijo, Helene e Darta.